Olá, sejam bem-vindos ao mais novo canal V-Cake com Amor. Meu nome é Verônica Oliveira, sou confeiteira há 14 anos e venho aqui ensinar para vocês coisas incríveis e maravilhosas do mundo dos bolos e doces. Então fica aqui comigo, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, gente. Compartilhe com muitos amigos, vizinhos, com todas as pessoas que você conhece. Bora ajudar esse canal a crescer, beleza? Conto com a sua ajuda. E no nosso primeiríssimo vídeo, eu venho ensinar para vocês uma tendência que está conquistando as pessoas aí no mundo da confeitaria. Bolo alagado, bolo afogado, você já ouviu falar? Então, gente, aquele bolo bem molhadinho, aquele bolo que desmancha, derrete na boca. E você vai ver que é um bolo muito fácil e muito simples de fazer. Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. E eu te digo, olha, não precisa ser confeiteiro ou confeiteira para fazer esse bolo. É um bolo muito fácil, gente, muito simples mesmo de fazer. Bora lá para a receita? Bom, gente, vamos começar com o nosso recheio de brigadeiro branco. Eu vou colocar aqui na panela uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado, ok? E vou levar ao fogo, mexendo sempre para não grudar no fundo da panela. Aqui eu tô mexendo no fogo alto, tá? Só que eu vou mexendo sempre para não grudar no fundo da panela. E aí, quando começar a ferver este creme, você vai perceber que ele começa a engrossar. E aí eu vou continuar mexendo até esse recheio começar a cair em blocos. Como eu vou mostrar agora, você vai levantar a espátula e quando o creme começar a cair em blocos, este é o ponto correto do recheio, como tá mostrando agora no vídeo. Este é o ponto certo do recheio. E aí você vai esperar esse recheio esfriar completamente. Eu vou transferir esse recheio para uma vasilha e colocar um plástico por cima para não criar película e esperar esfriar completamente. Agora vamos para a massa. Eu vou colocar na batedeira 3 ovos e vou bater esses ovos até o volume crescer bastante. Ele vai praticamente triplicar o volume. Você vai perceber que esses ovos vai subir bastante. E eu vou continuar batendo. Enquanto os meus ovos estão batendo, eu vou colocar numa tigela meia xícara de leite quente e vou colocar meia colher de margarina para essa margarina derreter. Enquanto os ovos vai batendo, eu vou esperando essa margarina derreter no leite, ok? Perceba como os ovos já subiram bastante volume. Nessa hora, então, gente, eu vou colocar uma xícara de açúcar refinado na batedeira e vou rapidamente desligar a batedeira. Eu vou colocar esse açúcar apenas para misturar. Já vou desligar a minha batedeira, então. Vai ficar nessa consistência, os ovos com açúcar. E aí, o meu leite já derreteu completamente a margarina, porque ele estava quente. Então, agora, eu vou pegar essa mistura de ovos com açúcar e vou peneirar 1,5 xícaras de farinha de trigo. Vou peneirar ela toda de uma vez, não precisa dividir essa etapa. Vou peneirar essa farinha e logo em seguida colocar a mistura aí do leite com a margarina. E misturar delicadamente com um fouet, para não perder a aeração dos ovos. Vou misturar delicadamente e depois, em seguida, acrescentar o meu fermento em pó. Como eu tô fazendo aqui no vídeo, gente, você vai misturar delicadamente para essa massa continuar bem fofinha, para ela ficar bem fofinha, ok? E agora eu vou acrescentar o meu fermento em pó. Colocando aí o meu fermento em pó na massa e vou levar para assar em forno médio. Essa massa fica maravilhosa, olha a textura dessa massa, bem brilhante, uma massa bem homogênea. E essa quantidade eu vou colocar em uma forma de 20 centímetros. E vou mostrar para vocês agora uma opção para você forrar essa forma. Eu acredito que você tenha na sua casa um papel toalha. Eu aí dobrei esse papel toalha em 2 vezes, né? Dobrei uma vez e depois fiz aí um outro quadrado. E agora eu vou fazer um triângulo, como eu tô mostrando agora. E aí, vou pegar a forma, virar ela ao contrário e vou medir. Aí, do meio até a lateral, como eu tô mostrando aqui. E agora eu vou recortar, onde o meu dedo estava marcando, eu vou recortar.
E vou fazer um círculo. Olha que truque maravilhoso, gente, para vocês forrarem em uma forma, não precisa untar com margarina. É muito prático essa forma. Eu vou forrar o fundo da minha forma e despejar a massa. E aí, dessa forma, o bolo não vai grudar no fundo. A lateral não precisa untar, é só mesmo o fundo. E aí, eu vou despejar toda a minha massa nessa forma e quando o bolo assar, o fundo dele não vai grudar no fundo da minha assadeira. Vou levar para assar agora e mostro para vocês esse bolo depois de assado. O bolo já está assado. Olha que massa linda, gente. Uma massa que fica cheia de furinhos. Isso mostra que é uma massa que, além de ser macia, é uma massa que vai absorver bem a calda que a gente vai colocar nesse bolo. E para desgrudar o bolo da lateral, eu vou passando a faquinha na lateral da forma, como eu tô mostrando aqui para vocês. E olha como esse bolo vai ficar completamente solto lá no fundo da forma. Vou desenformar e vou retirar o papel. Olha como que o papel ficou na massa. Então, agora é só retirar esse papel e aí, dessa forma, você não vai ter complicação para desenformar o seu bolo. Olha só que coisa mais simples. Você apenas vai retirar o papel e o bolo saiu aí perfeitamente. Agora eu vou retirar essa parte de cima, porque eu já tenho esse costume. Mas se você não quiser tirar, não precisa. Eu retiro essa parte de cima, como eu tenho esse costume. E depois vou partir este bolo ao meio. Aí você pode partir ou com uma faca de serra ou com esse cortador próprio de partir bolo. Eu aqui vou partir com o cortador, mas se você não tiver, não fique presa a isso. Você pode partir com uma faca que vai dar certo. E olha a textura dessa massa, uma massa bem esponjosa que vai absorver bastante a calda que a gente vai colocar nesse bolo. E além de tudo, uma massa muito fofinha, uma massa maravilhosa. Para a calda vamos precisar de meio litro de leite, 100 ml de leite de coco e meia caixinha de leite condensado. Vou misturar tudo isso e aí vamos ter uma calda bem gostosa, docinha, uma calda que não vai ficar uma calda muito rala, porque o leite condensado vai dar uma consistência para essa calda. E aí vai ficar tudo de maravilhoso no nosso bolo. E agora vamos pegar o nosso recheio que estava reservado de brigadeiro branco e vou transformar ele num brigadeiro de leite ninho. Vou colocar aqui 2 colheres bem cheias de leite em pó e vou misturar. O recheio já está completamente frio e aí a textura dele já vai estar bem diferente, ele vai ficar um recheio bem mais grosso, mas não está gelado, ele está apenas frio, deixei ele esfriar fora da geladeira. E olha a consistência do recheio, já está um recheio bem firme e eu vou coloquei o leite em pó para dar aquele gosto bem especial no nosso recheio. E vou usar essa embalagem de torta, essa que eu tô usando é da Galvanotech G32. Vou usar apenas a tampa dela para montar o bolo. E já vou montar o bolo diretamente na tampa. Porque aí, dessa forma, eu posso regar o bolo bastante. Por isso que tem o nome de bolo alagado, bolo afogado. Porque esse bolo fica um bolo bem molhadinho. E aí eu posso jogar calda com bastante vontade mesmo. Perceba que no fundo ela está com bastante calda, mas aí a massa, no decorrer do tempo, vai absorvendo essa calda que tá lá no fundo. E esse bolo vai ficar com a massa completamente bem molhadinha, bem gostosa. E aí agora eu vou colocar o recheio de brigadeiro de ninho e espalhar esse recheio. Como eu tô fazendo dessa forma aí, vou espalhar esse recheio por todo o bolo, né? E fica uma camada bem generosa de recheio. E agora, para ficar aquele recheio mais gostoso ainda, eu vou colocar bastante morango por cima, porque é assim que a gente gosta. Aquele bolo bem molhadinho com morango que dá aquele frescor maravilhoso.
E tô colocando aqui na batedeira meia caixinha de chantilly, meio litro de chantilly Norcal. Eu gosto muito desse chantilly porque ele tem um sabor bem gostoso para torta. Ele lembra um pouco o sabor do sorvete. Eu gosto muito dessa marca Norcal. Para fazer torta, ele é o que eu mais gosto. E aí eu vou bater esse chantilly. Não precisa bater esse chantilly até dar aquele buracão no meio da batedeira, não. Eu gosto de um pico firme, mas não precisa dar aquele ponto que é como se fosse um ponto para fazer bolo de festa. Esse ponto aí é o ponto excelente. Eu levantei, ficou apenas um pouco no globo. Esse é o ponto ideal. E agora aqui eu já coloquei a parte de cima do bolo e já reguei conforme eu fiz na primeira parte. Me perdoem porque houve uma falha aí na gravação e essa parte não foi gravada, mas você vai fazer exatamente como eu fiz na camada de baixo. Vai colocar o bolo e vai regar com bastante vontade para ficar aquele bolo bem molhadinho, bem gostoso, aquele bolo que vai derreter na boca. E aí agora vamos colocar o chantilly nessa parte de cima. Eu vou cobrir essa parte toda com chantilly e vou deixar ele bem lisinho para poder fazer um acabamento bem bacana e ficar um bolo bem apresentável, um bolo bem bonito. Agora, para finalizar a decoração, aqui eu vou usar o bico 1M. Coloquei o chantilly dentro de uma manga de confeitar e agora eu vou pressionar esse chantilly fazendo círculos. Dessa forma vai dando esse efeito aí, esse acabamento bem bacana no nosso bolo. Vou fazendo círculos para dar esse efeito aí de rosetas. Esse efeito aí é um efeito que a gente gosta bastante de usar porque dá um charme no bolo, dá um acabamento bem bacana. E agora, para finalizar a decoração, vou colocar moranguinhos por cima para dar aquele charme e a pessoa olhar e já dá vontade de comer só de olhar, porque o morango é uma fruta que chama bastante atenção, fica uma coisa bem linda e dá água na boca só da gente ver, né, gente? Quem não gosta de um moranguinho? E fica um bolo assim sensacional. Apenas façam aí na casa de vocês, vocês vão ver que delícia é esse bolo, muito gostoso, bem molhadinho. E olha como fica linda a apresentação deste bolo. Aqui dá pra ver, olha, a calda, a massa está ainda absorvendo a calda e essa calda, ela vai entrando no bolo, fica um bolo bem molhadinho mesmo. Para quem gosta de bolo molhado, esse é o bolo ideal. Agora nós vamos servir aí este bolo. Pode partir com a colher mesmo, que eu acho que é mais prático com a colher do que com a espátula. Porque como ele está na forma, então é mais fácil você partir e servir aí usando o auxílio de uma colher. Mostrando de pertinho esse bolo para vocês. Gente, esse bolo é maravilhoso, é um bolo delicioso, um bolo surreal. Apenas façam aí, me conta depois o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like e olha, compartilhe bastante, tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço da V. Tchau!